Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 31º episódio com a seguinte reflexão. Para a gente entender o que nós somos hoje, tanto no individual quanto no coletivo, é preciso olhar para trás e reconhecer tudo o que a gente passou, observar os detalhes nas entrelinhas e aprender com a história que a gente carrega. Mas a história não é sobre o que ficou para trás. A história é viva, é agora, é o que a gente constrói todos os dias. Você já se perguntou qual que é o teu impacto na história? Muita gente fala em mudar o mundo. Mas do que realmente precisamos para provocar essa verdadeira transformação? Hoje eu estou com uma pessoa aqui que tem um papel muito importante. O papel de ensinar e de estimular o pensamento. Seja muito bem-vindo, Lucas Santos. Valeu, muito obrigado, Bruno. É muito legal estar presente aqui, poder bater um papo, falar sobre mim, sobre o mundo e, enfim, das coisas que a gente faz e o que a gente acredita, né? Legal, cara. Estou muito feliz de você ter aceitado, de você estar aqui para a gente bater esse papo. Queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer e saber quem é o Lucas. Bom, Lucas é um cara de 38 anos, um homem negro, e eu sempre começo falando isso porque isso é importante na minha trajetória, né? Quando a gente vive num país que é racializado, as nossas marcas raciais, elas moldam o que a gente tem de vida. E como homem negro vindo de uma família negra, eu cresci numa família pobre, em bairro de periferia, né? Família trabalhadora, mas uma família que me dotou de muitas coisas que não dinheiro, mas de carinho, de responsabilidade, de valor para a educação, que é o que eu levo para minha vida, não só pela profissão, mas como ser humano. Enfim, tenho uma caminhada de vida que está muito relacionada a essa história que passa por onde eu morei, pelos lugares por onde eu passei, pelos sambas que frequentei, pelas músicas que ouvi, pelos livros que li, tudo isso foi me formando, pela minha mãe, meu pai, meus irmãos, agora, né, já adulto, minhas filhas, tudo isso foi me moldando enquanto ser humano e eu acredito que eu sou alguém que vê possibilidades no mundo, né? Um mundo que é difícil, que é duro, que é cruel, desigual, mas que é cheio de possibilidades. E eu caminho sempre no intuito de acessar essas possibilidades para mim, mas principalmente para a coletividade, né? Porque eu acho que a compreensão de que nós vivemos coletivamente é a única forma da gente salvar ainda o que resta do mundo, né? De tantas tragédias, né? Humanas, ambientais, climáticas. O caminho é ser coletivo, né? Pensar em sociedade. Eu acho que a minha caminhada me ensinou isso. E é isso que eu trago, né, para minhas vivências em qualquer lugar que eu acesso. Bem forte, cara. Gostei desse lance das possibilidades. O que é mais de possibilidade que você enxerga que a gente deixa passar? Cara, eu acho que eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi muito nos espaços religiosos que eu passei. Embora eu não seja uma pessoa propriamente religiosa, eu tenho um interesse muito grande pelas religiões, especialmente as religiões populares, né? O catolicismo popular, as religiões de matriz africana, de afro-indígenas, né? E como eles observam a importância nas coisas pequeninas da vida, que muitas vezes a gente conduz nossa vida pensando no grandioso, pensando em acessar as melhores coisas, em ter dinheiro, em ter os melhores carros, a melhor casa, e viver em conforto é claro que é importante, e é o que a gente quer para todo mundo. Mas aí, muitas vezes, nesse caminho, a gente deixa de ver as miudezas da vida, e essas miudezas nos ensinam coisas, e nos ensinam possibilidades de lidar com a natureza, de lidar com o próximo, de lidar com as crianças. Então, eu acho que as possibilidades da vida, elas estão nas coisas menores, assim. Tem um ponto de Umbanda que fala das pedrinhas miudinhas, que nos alumeiam, né? Que são justamente as coisas pequenas da vida, as menores coisas, os menores detalhes. Então, eu tento ser uma pessoa que observa os detalhes de tudo. Então, onde eu chego, por onde eu passo, com quem eu converso. Eu sou uma pessoa observadora, embora em detrimento de ser alguém que fala muito, por ser professor também, isso faz parte da minha profissão, mas eu gosto muito de observar. Eu acho que ao observar, a gente aprende com cada detalhe de cada lugar que a gente está, com às vezes uma frase, uma palavra que uma pessoa falou,
que muitas vezes muda ali a sua percepção de vida, a sua percepção de mundo. Então eu aprendo desde a infância com a minha avó, que era muito católica e que me levava para Aparecida do Norte para fazer a peregrinação anual da família, que me levava para assistir as congadas de São Benedito, a Folia de Reis. Aprendo quando eu frequento terreiro, com mães de santo, com pessoas que são, né, conhecedoras ali daquelas coisas, das plantas, das ervas que podem nos curar, que podem nos ajudar, que podem, né, nos dar banhos, que vão tirar ali aquele sentimento ruim que a gente tem do dia a dia, né? Então acho que aprender essas coisas pequenas, né, como lidar com as coisas pequenas da vida, eu acho que elas caminham nessa possibilidade da gente alterar o mundo. Eu acho que mudar o mundo num sentido mais amplo é uma coisa muito difícil, né? A gente vive numa sociedade, né, num capitalismo tardio que de alguma forma elas nos impedem, né? Vão nos tosando possibilidades, mas ainda assim, né? E aí quando a gente tenta fugir dessa grandiosidade que é a opressão, as opressões que o mundo sofre, que você vê na televisão, nas notícias, e a gente começa a olhar para as coisas que estão sendo produzidas pelas pessoas, né? Aquela produção diária de vida mesmo. Eu acho que ali tem muitos ensinamentos, e esses ensinamentos é que nos oferecem essas possibilidades de saber lidar com as pessoas de uma maneira diferente. Agora a gente começa com uma pergunta que não tem resposta certa, aí vai da sua interpretação, fica bem à vontade. E a gente começa com que tipo de pessoa você é? Essa é uma pergunta complexa. Eu acho que muitas vezes a gente espera, inclusive, o olhar do outro, né? Falar assim, o que o outro te diz sobre você. Mas quando eu tento refletir sobre mim mesmo, eu acho que, acima de tudo, eu gosto de uma expressão que eu li num livro certa vez que diz que certas pessoas são brincantes da vida. E eu gosto dessa expressão pra mim, né? Naquela ideia assim de não se levar tão a sério. Não quer dizer que a vida não é séria, né? A gente tem responsabilidades, né? Eu sou profissional, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, enfim, eu tenho uma série de responsabilidades na vida, assim como todas as pessoas têm. Mas é possível levar tudo isso de uma maneira mais brincante, de uma maneira mais feliz, alegre, né? E eu acho que eu sou isso, eu sou um brincante da vida. Eu gosto de ver o que a vida me oferece de alegria, de momento onde eu posso ficar feliz e oferecer felicidade para as pessoas, assim. Por mais que, né, o cotidiano às vezes seja brutal, é um momentinho ali que você tá com uma criança, é um momentinho que você tá ouvindo o que um idoso tem para falar, e que às vezes ele tá o dia todo querendo conversar com alguém, e 5 minutinhos que você deu de atenção para ele, você fez ele feliz, você aprendeu uma coisa nova. Você às vezes sair pra rua sozinho, andando e cantar. Às vezes parece uma coisa muito sonhadora, e eu sei que tem gente que interpreta assim, mas eu acho que é um jeito de encarar a vida brincando, né? É aquela ideia, eu acho, de manter a criança interior viva, assim, e eu acho que pelos lugares aonde eu frequento, isso é uma coisa que eu tento fazer, deixar que naqueles momentos a minha criança viva, que eu possa brincar a vida, que eu possa ver a vida de uma forma leve, até para enfrentar os momentos mais difíceis, né? Acho que quanto mais leveza a gente tem interior, maior capacidade a gente vai ter de olhar para os problemas e lidar com eles de uma maneira mais tranquila, né? Quanto mais a gente carrega pesos, esses pesos vão aumentando a ponto que os problemas te desmoronam na tua cabeça, né? Então acho que brincar a vida seria talvez um pouco o meu lema, né? Essa seria a pessoa que eu acho que eu sou, ou que eu tento ser. Muito bom. Brincar a vida. Quando você olha para sua trajetória, o que você mais se orgulha hoje? Eu acho que, primeiramente, tem muita coisa que eu sou orgulhoso, assim. Mas, primeiramente, das minhas filhas, né? Eu acho que hoje, para qualquer pessoa, embora, né, compreendendo também né, a gente sempre faz esse joguinho entre o pessoal e o social, né, entendendo que a gente sabe o abandono paternal é uma coisa muito grande no país, quantas pessoas que não têm pai,
E eu não tô querendo dizer que eu sou orgulhoso de ser um pai presente, eu acho que essa é a minha obrigação, mas eu sou orgulhoso da relação que eu construo com minhas filhas e ver elas crescer com toda a capacidade, a inteligência, sendo crianças felizes, né, dentro das possibilidades que a gente tem a oferecer para elas. Eu acho que isso é talvez a coisa que mais me orgulha, mas eu sou orgulhoso demais com a minha trajetória como professor, porque eu volto lá atrás, enquanto eu era estudante, as dificuldades que eu tive, inimaginável, assim, se eu voltar 20 anos no tempo, seria inimaginável eu falar assim, vou ser professor. Porque eu nunca fui um estudante daqueles que gostava da escola. E a educação, ela chegou na minha vida em algum momento, de algumas formas, que me transformou num professor, assim, não foi algo pensado na vida. E eu acho que justamente por isso eu me orgulho muito de construir uma trajetória bacana dentro da minha profissão, com meus colegas de trabalho, mas especialmente com, né, se eu contar esses 12 anos, milhares de alunos talvez com os quais eu já lidei ali no cotidiano, no dia a dia da escola, e eu tenho muito orgulho da relação que eu tenho com muitos até hoje, alguns que eu já, né, 10, 12 anos atrás, que se formaram e a gente mantém esse vínculo, esse elo, porque eu acho que isso, e aí eu acho que até combina um pouco com a resposta anterior, né? Eu acho que a minha forma de encarar a vida, ela acaba, principalmente por lidar com adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes, eles acabam vendo em mim alguém que tem algo próximo a eles, né? Eu acho que eu consigo quebrar essa distância do aluno para o professor, porque mesmo entendendo todas as minhas responsabilidades, dentro da sala de aula eu não deixo de ser o mesmo brincante que eu sou fora, né? E eu acho que eu tenho muito orgulho disso e espero, né, que até a minha aposentadoria, a minha carreira seja assim. Legal. O que você acredita que foi o que mais moldou a sua personalidade? Teve algum episódio na sua vida marcante ou algo que influenciou muito essa formação? Eu tem algumas coisas, cara, mas assim, a gente... Para quem é de Poços, especialmente, né, para boa parte da comunidade negra de Poços, conhece o Chico Rei, que é um clube social, e eu cresci lá dentro, né, E eu acho que isso moldou muito a minha perspectiva de vida, porque ali era um espaço... talvez na minha infância seja o espaço mais livre que eu frequentei, porque eu estudava numa escola particular, então tinha uma série de problemas, né, tanto de comportamento, de aproveitamento escolar mesmo, mas também de relacionamento, né, de aquele racismo cotidiano que não é incomum entre as crianças também. E naquele espaço não, ali a gente era livre, ali todo mundo era igual eu, ali a gente ouvia música, a gente dançava, eu via minha mãe dançar, meu pai dançar, e eu acho que isso, além disso, né, para além disso, se reverbera também para os carnavais, para, né, escolas de samba que eu frequento desde a infância. Eu acho que isso são coisas que me moldaram definitivamente, assim, porque elas me mostraram esse lado da vida também de ser feliz, né? Porque é isso, né? Quando você consegue conviver em sociedade, onde todos ali se veem como iguais, quando todo mundo tá ali com o mesmo intuito de se divertir, você cresce vendo isso, né? Eu acho que isso te molda como alguém que quer isso pra sua vida. Mas também não posso descartar as brincadeiras de rua. Acho que crescer, né? Eu tive uma infância muito de rua, assim. Nos momentos que não tava na escola, eu tava na rua, chutando bola, jogando bet, andando de trolinho, né? Correndo pra rua, arrancando a cabeça do dedão. E eu acho que isso moldou, né? Eu acho que é uma coisa, inclusive, que vem se perdendo, né, infelizmente, né? Com as crianças, por causa de todos os problemas, né? As ruas hoje não são tão seguras, talvez, quanto eram há 30 anos atrás. Mas eu acho que essa infância também de rua, ela também ajudou a me transformar numa pessoa assim, como eu me identifico e tento ser hoje em dia. E pra gente fechar a parte pessoal, o que mais tem valor pra você hoje no mundo? Cara, eu acho que tem muita coisa que eu dou valor. Mas eu acho que uma coisa que eu valorizo é a educação. Só que eu tento não separar, eu tento pensar a educação como uma coisa holística, né? E aí quando eu falo educação, eu não falo só a educação formal, a escolarização, sala de aula. Eu falo a educação
em todas as suas formas, né? E eu acho que a gente está se educando constantemente. E eu acho que eu gostaria que as pessoas entendessem esse processo ainda mais, né? De que a vida, ela é um processo contínuo de educação. Você está aprendendo, né? E eu acho que o aprendizado constante, ele é, sem dúvida, uma coisa que, né, não tem preço. E é de maior valor. É o que eu tento passar, inclusive, para minha filha, né? Através da leitura, através né, da leitura de mundo também, né? De saber observar. Eu acho que quando você se educa constantemente, você consegue ver coisas que determinadas pessoas têm o olho um pouco fechado, assim. Você consegue perceber os problemas de uma maneira maior, mas também você consegue perceber soluções para esses problemas. Você consegue encontrar caminhos onde outras pessoas não encontram caminhos. Então eu acho que a educação, no seu sentido mais amplo, ela e eu acho que é desde sempre. Eu acho que se a gente voltar lá nos homens das cavernas, né, na pré-história, a gente vai perceber que a humanidade, o ser humano, ele só prospera porque os ensinamentos são passados de geração para geração, né? A capacidade de passar, que é uma coisa que nos difere de qualquer outro animal, né? A capacidade de passar ensinamentos de geração para geração. Então eu acho que talvez as pessoas tenham perdido um pouco isso, né? É uma coisa que eu já falei, né? A capacidade, por exemplo, de você ouvir os mais velhos, né? De saber o que eles têm para falar, saber quais são os conhecimentos, as sabedorias, mas também de ouvir os mais novos. Eu aprendo pra caramba com a minha filha, aprendo pra caramba com meus alunos. Então eu acho que se educar, estar sempre aberto a aprender, eu acho que é a coisa que a gente tem de mais valor e eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode perder na vida. Vou começar com a seguinte pergunta. O que veio primeiro? Você como educador agora, primeiro foi o Lucas professor, o Lucas escritor, o Lucas produtor cultural, só pra gente poder montar esse quebra-cabeça. Vamos fazer uma cronologia pra gente. Eu começaria, embora assim, eu só me entendi um produtor cultural há pouquíssimo tempo, especialmente depois que eu me juntei ali com o pessoal do Curas, mas eu acho que a produtor cultural veio primeiro, assim, e eu digo isso porque quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu organizava a turma pra gente fazer grupo de pagode, assim. E, em geral, era eu que organizava. Então, eu tinha alguns instrumentos. Quando a gente não tinha instrumento, a gente fazia instrumento ali com latinha, com qualquer coisa. E eu juntava a turma e fazia esses grupos, assim. A gente chegou a ponto... Lembro que na época, no bairro que eu morava, tinha uma presidente de bairro, a Lídia, que ela organizava todo ano, no mês de junho, ou julho, eu não recordo agora, a festa de aniversário do bairro, né? Que foi quando foi um bairro popular, onde a prefeitura doou os terrenos para as famílias construírem suas casas, e aí teve um ato lá em, acho que 89 ou 90, que foi o marco da entrega da escritura, né? Então isso acabou se tornando a data do aniversário do bairro. E essa presidente do bairro, todo ano, ela organizava a festa de aniversário do bairro. Então tinha ali as coisas para criançada, né? Algodão doce, pipoca, tinha alguns brinquedos e tal. E eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu fui falar para ela que, na verdade, eu levava os meninos, né, para ensaiar o grupo de pagode no meu quarto e tal. E ela morava do lado da minha casa. Certa vez ela ouviu a gente comentando, ela falou assim, por que vocês não tocam na festa de aniversário do bairro? Bom, vamos, falei com a turma e fomos, e chegamos lá, a gente ficou até muito surpreso, porque tinha microfone, né, microfone pros instrumentos, a gente só sabia batucar, mas a gente se divertia. E fazia aquela paradinha de pegar o aparelho de som e pôr uma fita cassete regravável, e aí pegava fone de ouvido, transformava ele em microfone, a gente ficava lá tocando na beira do aparelho de som para gravar, a gente tocando. Então acho que é uma parada que veio primeiro, assim, essa vontade de estar ali, de estar fazendo de alguma forma arte, né, de produzir cultura, mesmo que na época eu não tivesse ideia do que eu estava fazendo. Mas hoje, olhando em perspectiva, eu percebo que ali, de alguma forma, eu já tinha essa vontade, talvez, de produzir, né, de produzir arte, de produzir cultura. E acho que a escrita também veio antes do professor. Porque escrever, assim, participar de concursos de poesia, crônica, desde a escola, assim, porque eu sempre gostei muito de ler. A leitura sempre fez parte da minha vida, especialmente por causa da minha mãe. Minha mãe é uma leitora, sempre foi.
Então, minha casa sempre tinha livros. Então, o exemplo, né? Que eu acho que isso é muito importante para quem é pai, mãe, esse tipo de exemplo, né? Da minha casa hoje tem muitos livros também e eu gosto de deixar à mostra justamente para minhas filhas verem, né? Tocarem, né? Me ver lendo e tal, e entender a importância disso. E minha mãe era assim. Então, eu gostava de ler, eu gostava de escrever. Eu gostava de escrever músicas, inclusive, pro nosso grupo de pagode. Então, eu já escrevia desde, talvez, ali 11, 12 anos. Acho que, inclusive, os primeiros concursos de poesia na escola, na cidade que eu participei, foi por aí. Então, acho que a escrita veio antes. Aí, o Lucas, professor, ele veio muito depois. E aí, ele é um processo bem mais complexo, assim, porque... inclusive eu já disse, eu acho que ninguém imaginaria, nem eu, nem minha mãe, meu pai, meus professores, ninguém imaginaria que um dia eu seria professor. É uma coisa que acontece quando eu termino o ensino médio. Eu fiquei um ano, né, um ano sabático, por assim dizer, não sabático que eu trabalhava, mas sem estudar. E a minha mãe sempre foi muito preocupada com a educação. Meu irmão já estava fazendo faculdade, meu irmão mais velho. E aí ela falava, não sei o que você quer fazer, mas eu quero que você faça uma faculdade, né? Pra você, né, ter um emprego melhor. Então sempre foi uma preocupação muito grande da minha mãe. E eu tinha muitas dúvidas, assim, do que eu queria fazer. Eu lembro que quando eu era criança, eu fiz um teste vocacional, me falaram que eu tinha... a minha vocação era comunicação. E aí eu coloquei na minha cabeça na época que eu queria fazer jornalismo. E isso me acompanhou por muito tempo. Se eu for fazer uma faculdade, vai ser jornalismo e tal. Só que a história sempre foi algo que eu fui apaixonado, assim. Tem alguns momentos da minha vida que tem uma relação muito intrínseca com a história. E aí, quando foi na hora de decidir fazer o vestibular, eu falei, não, acho que não é jornalismo que eu quero fazer história. Só que eu queria fazer história para trabalhar como pesquisador. Essa era, a princípio, a minha ideia. Só que na faculdade, dentro das disciplinas relacionadas à educação, eu fui me apaixonando, assim, pela ideia de ser um professor, de educar, né, a partir de leituras, né, acho que para qualquer professor hoje que é comprometido com o seu trabalho vai concordar comigo, né, quando você lê Paulo Freire, você começa a ter outra percepção do que é educação, né, da importância da educação. Eu acho que nessas leituras, com alguns professores fantásticos que eu tive na universidade, eu falei, não, é isso. Eu acho que no terceiro período de faculdade, eu falei, não, eu quero ser professor. E aí foi quando, né, o trabalho como professor aparece. Só que aí ele toma conta. E aí eu volto a ser um produtor cultural, um escritor muito depois, né? Por muito tempo eu afasto, o professor toma conta. E de alguns anos para cá eu venho voltando para a ideia mesmo de cultura, de arte, que é uma coisa que me encanta e que eu tenho cada vez mais entrado dentro desse mundo e conciliado com a minha carreira como professor. Lucas, até comentei com você meio que por cima que teve várias pessoas que, né, as pessoas me perguntam com quem que você vai gravar, e muitas pessoas me falaram, ele foi meu professor, e deu nitidamente para ver que você conseguiu marcar essas pessoas, tipo, de forma muito positiva. Todo mundo falou assim, cara, ele é impressionante, você vai gostar muito dele. O que precisa para ser um bom professor? O que você acredita que você tenha feito que você conseguiu realmente marcar essas pessoas? Cara, eu acho que dá para ser bom professor de várias maneiras, né? Até aquele professor, acho que todo mundo já teve, que é um professor mais rígido, né? Mais turrão, assim. Muitas vezes, depois de anos, ele vai ser aquele que você vai ter lembranças, né? Ele foi um bom professor da maneira dele. A minha maneira, eu acho que está muito associada, que é uma coisa que eu não abro mão, de não fazer essa separação, né? Tem muito professor que impõe essa barreira. Olha, você é aluno, eu sou professor, a gente se dá bem até aqui. Aqui a gente tem uma barreira, né? Nós não somos iguais. Eu gosto de romper essa barreira. Eu sempre gosto de deixar claro, eu não preciso falar isso para os alunos. Eu acho que pelas minhas atitudes eu deixo claro para eles que nós somos iguais. A gente pode conversar, a gente pode ser amigo. Isso não muda o fato da seriedade do meu trabalho, da seriedade com que os estudantes têm que levar a educação, mas a gente pode ser amigo, a gente pode ser igual, né? Eu acho que volta nessa lógica de que eu tô dentro dessa sala de aula, eu tô aprendendo também.
Eu não estou só ensinando, eu estou aprendendo. E eu acho que é um discurso que existe, né, na educação, de que o trabalho é educar e aprender, mas muitas vezes eu acho que os professores abandonam a parte de aprender justamente quando você cria uma barreira com os alunos. E eu acho que eu consigo, né, a minha maneira, romper essa barreira. Então, a gente está dentro da sala de aula, eu tenho meu conteúdo para trabalhar, mas nada impede que eu converse com os meninos sobre futebol, que eu converse sobre música, que eu converse, enfim, sobre que eles me contem o que está rolando na trend nova do TikTok, porque eu não sei, não acompanho, mas eles sabem. Então, eu acho que essa relação de igual para igual, ela só fortalece o meu trabalho. Ela não, em momento algum, ela me atrapalha. Ela fortalece porque... Até por essa questão, assim, que é uma reclamação da maioria dos professores, que é questão de comportamento dos estudantes. E eu sempre falo, muitas vezes, tem até uma passagem que é recente, a gente estava conversando num conselho de classe, e eu reclamei de uma turma, falei, olha, essa turma tá difícil e tal, não sei o quê. E aí, a supervisora olhou assim e falou, mas se até o Lucas tá reclamando, é porque deve estar difícil mesmo. Aí, porque assim, não é que eu não tenho problemas, né? Não tô falando que o mundo, que é sempre uma maravilha. É claro que eu tenho problemas, né? São muitas pessoas ali, você tá numa sala com 25, 30 alunos, um problema ou outro você vai ter, né? Não, é inevitável. Mas, em geral, a forma como eu conduzo faz com que a gente tenha um clima leve, assim. Essa paridade, esse estar igual para igual, né? Nós não somos diferentes. E isso não impede de eu ser rígido, assim. Os meus alunos, e eu espero que eles ouçam, e que depois comentem, porque eles vão ser testemunhas, que, por exemplo, eles sempre reclamam muito dos trabalhos que eu faço. Então, eu quero que você escreva um artigo autoral de tantas linhas. Mas ninguém pede isso. Mas eu peço, eu quero que vocês façam assim. Mas por quê? Porque eu acho que isso é bom para você. Você desenvolver essa capacidade e tal. Então, assim, eu não deixo de ter rigidez com o conhecimento, com o aprendizado, com aquilo que os alunos têm que fazer de sala de aula, mas eu posso, né, levar essa rigidez de uma forma que a gente, dentro da sala, sempre se entenda. Mesmo quando os problemas apareçam, a gente consegue se entender sem eu precisar chamar terceiros, né, chamar direção, gestão da escola para resolver. A gente resolve ali porque a gente consegue se olhar no olho e se entender como igual. E eu acho que isso sem dúvida, o que eu consigo, assim, modéstia à parte, ter um sucesso na minha relação com os alunos. Você dá aula no ensino médio? E fundamental também. Médio e fundamental. Aham. A gente tem uma pergunta aqui que é: o que um aluno precisa aprender, além do conteúdo tradicional, para de fato construir um mundo mais justo? Eu acho que o mais importante é a visão crítica do mundo. Recentemente não tem sido fácil ser professor, né? Porque, ainda mais professor de história, você tem tido aí a nível geral, né, do global, assim, uma tentativa muito de revisionismo da história, de diminuir tragédias, de dizer que as coisas não são bem assim. Em geral, essas tentativas, elas não têm o rigor, né, científico, historiográfico, mas são discursos mais palatáveis. E que vão para as redes sociais, vão para o TikTok, para o Instagram, e que muitas vezes pega alunos, pega pais, e que acaba dificultando um pouco, né? Então a história tem sido muito questionada e a educação tem sido muito questionada. Só que assim, eu não tenho interesse nenhum que o aluno concorde comigo das minhas ideologias políticas, da forma como eu vejo o mundo, não tem interesse nenhum. Essa não é a minha função. Agora eu tenho interesse que concordando comigo, sendo de um viés político ideológico completamente diferente, que ele consiga olhar para o mundo com criticidade, né? Ver os problemas, ver a origem dos problemas. Desnaturalizar as coisas. Eu acho que isso é uma capacidade que nem todos têm, né? De você não olhar para a miséria como natural, você não olhar para a desigualdade como natural, você não olhar para o racismo, para o machismo, para a homofobia, para a xenofobia como naturais. Você entender que isso é uma produção social, é uma construção histórica. E que se é algo que foi construído, pode ser desconstruído, né? E aí eu acho que isso indifere, ou deveria ser indiferente para como a pessoa enxerga o mundo. Então eu acho que o que eu espero sempre dos meus alunos é isso, é conseguir formar uma visão crítica sobre o mundo. E eu gosto muito de falar para eles, vocês têm que formar uma visão crítica até sobre o que eu estou fazendo aqui. Se você olhar para mim, para o meu trabalho, de forma crítica, falar, olha, não concordo com a forma como você está dando sua aula, ou como você está abordando tal conteúdo.
Isso aí para mim, na verdade, é um sonho. É ser criticado por um aluno, mas criticado conscientemente. Porque aí eu percebo que eles estão, né, chegando aonde eu quero, né, que é formar uma visão crítica sobre tudo que acontece ao seu redor, mas especialmente sobre essas coisas amplas que impactam a sociedade, porque sem uma visão crítica a gente não muda nada, né? A gente naturaliza, acha que as coisas são assim mesmo, que a política é uma porcaria, que, enfim, que existe rico porque ele trabalhou mais que os outros e que a pobreza é falta de esforço. E aí vai levando para essas discussões que são rasas, são fáceis, porque você não precisa pensar sobre, e que no final das contas só impedem ações no sentido de transformar as coisas para melhor, né? Não estou levando isso nem para um viés revolucionário, eu estou dizendo uma preocupação com aqueles que precisam mais, né? Então eu acho que essa criticidade é o que um aluno precisa ter para ter sucesso na vida, mas também para ter sucesso no seu agir em sociedade, em comunidade. E tem como ser imparcial? Pô, é difícil, né? A parte da política, como é que você vai ensinar para alguém que pensa diferente, principalmente na parte da política? Você acha que lá na frente o professor de história tá ferrado para ensinar um momento que a gente passou tudo agora, assim, e não escolher um lado? Eu acho que é difícil, sim. Vai ser difícil. Inclusive, eu converso isso com os alunos, né? Uhum. Quando eu pego uma turma de terceiro ano de ensino médio, que a gente trabalha a história contemporânea, né? E aí eu apresento o conteúdo do ano e aí eu chego no limite. Falo, daqui eu não vou passar. Falo, por que você não vai falar desses últimos governos? Falo, porque se eu falar, eu não vou falar com a imparcialidade da história. A história não precisa necessariamente ser imparcial, na verdade, né? Mas ela precisa ser crítica e baseada na ciência, porque a história é uma ciência, então ela precisa ser baseada em pesquisas que apontam dados, fatos. E como essas pesquisas, né, ainda não foram produzidas, ou estão sendo, vão ser, se eu falar de qualquer coisa do que está acontecendo atualmente, eu vou ser parcial, vou falar pela minha perspectiva de estar vendo as coisas acontecerem. Então eu acho que a questão da política, então eu posso falar assim, para dar um exemplo, né, eu vou falar da ditadura militar. Então vai ter aquele que vai questionar, falar, não, mas não, né, foi a dita branda, porque nem matou tanta gente, mas só morreu militante que pegou em arma e tal. E aí eu vou, né, eu falo assim, não, a história é uma ciência. Então, isso que foi produzido, isso que tem muito estudo que comprova que toda esse reducionismo, essa tentativa de diminuir os males da ditadura, eles são falsos, porque ela efetivamente trouxe problemas efetivos de privação de liberdade, né, de todo tipo de liberdade, né, de expressão, de imprensa, liberdade mesmo física, né, de prisões sem julgamento, sem direito a habeas corpus. Ela torturou, ela matou, ela deixou problemas econômicos gravíssimos para o Brasil, e tudo isso está nos fatos, porque isso é comprovado pelos fatos. Então, eu sempre falo isso para os alunos, não sou eu que estou falando, isso aqui está aqui, ó. Tem uma gama de historiadores, sociólogos que pesquisaram, que desenvolveram trabalhos, teses, livros, e que eu vou lá e leio, porque é esse o meu trabalho, eu sou um professor. Então eu parto dessa base para trazer o conteúdo para cá. Então, você pode questionar, mas então você vai questionar apresentando fatos, dados, estatísticas, pesquisas que vão discordar daquilo que eu estou trazendo. Do contrário, não tem valor. E eles falam, mas a opinião não tem valor. Não, a opinião tem valor, todo mundo tem direito da opinião. Mas a história é uma ciência, ela não é baseada em opinião. Porque se for baseada em opinião, eu posso falar qualquer coisa. E eu acho que essa é uma preocupação muito séria dos professores. Um professor de história, em qualquer nível de educação, ele tem que ter essa preocupação em levar a história com a seriedade como a ciência tem que ser levada, porque é muito fácil levar a história para o lado das opiniões, das ideologias, né? Talvez dos conteúdos curriculares escolares é o mais fácil de ser levado para outros lados, né? Então eu acho que o rigor científico, ele é a arma, né, que o historiador e que o professor de história tem, né? Uhum. E você, como alguém que estudou história, a história negra eu acho que é a mais apagada, né? Que é o que mais sofre isso. Tem alguma história que você acredita que todo mundo devia conhecer, que pouco se fala? Tem. Muitas? Tem muitas, mas eu vou partir de uma que daí eu vou falar de duas personagens históricas e de um livro que é talvez o meu favorito de todos. Que é a história do Luiz Gama. O Luiz Gama,
Ele nasceu na Bahia, no século XIX. Ele nasceu livre porque a mãe dele era livre. A mãe dele, uma mulher chamada Luísa Marim. E a mãe dele, ela tinha conseguido comprar sua alforria e ela acaba se casando com um português. E do casamento nasce o Luiz Gama. Mas esse português, ele entra em dívidas, né, de jogo, entre outras coisas, e quando o Luiz Gama tinha 10 anos, ele vende, né, o pai vende o filho como escravo. Então o Luiz Gama se torna escravo aos 10 anos, né, mesmo tendo nascido livre de uma mãe livre. E ele, né, enquanto escravizado, ele aprende, né, num dos lugares que ele foi escravizado, ele aprendeu a ler e escrever. E ciente ali, né, da violência que aconteceu com ele, né, e com a injustiça que aconteceu com ele, ele começa a tentar entender os direitos, né, dos escravizados, né. E ele acaba se tornando um rábula, né, depois de adulto, né. O rábula seria um advogado que não tem o diploma, né. Então, na época, era possível se advogar mesmo sem ter o diploma. E ele se torna um rábula e ele começa a defender em tribunais pessoas negras que eram ilegalmente escravizadas. Por que ilegalmente? Em 1833 a gente teve uma lei, a Lei Feijó, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque foi a lei que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, mas ainda assim, né, pelo menos nos 20 anos após ela, ainda chegaram muitos navios negreiros. Ele pegou essa lei por base e, pelo menos, né, o que se tem registro, ele conseguiu libertar pelo menos 500 pessoas da escravidão, dizendo que a escravidão era ilegal porque elas entraram no Brasil depois de 1833. E, ao mesmo tempo, a mãe dele, na Bahia, a maior parte do trabalho dele foi feito em São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque foi para onde ele tinha sido vendido como escravizado, e onde ele viveu. Enquanto isso, a mãe dele na Bahia tem registros, né, indícios, né, tem poucos registros sobre ela, mas indícios de que ela tenha participado ali na década de 1830 de duas grandes revoltas negras que aconteceram na Bahia, né, a revolta dos Malês de 35 e a Sabinada de 38. Então ela se envolveu ali, como ela trabalhava como ganhadeira, né, que ia para a rua vender quitutes, então ela trabalhava passando informações, né, ajudando a arquitetar o plano, a Revolta dos Malês, que é considerada a maior revolta escrava da história do Brasil. Acabou não dando certo que ela foi delatada, mas aí tinha um número muito grande de escravizados muçulmanos em Salvador que tinham, que se comunicavam inclusive em árabe, né, porque eles... né, o que fazia com que as autoridades não conseguissem entender ali do que se tratava. Ela participou e depois, 3 anos depois, a Sabinada, né, que tem esse nome por causa do João Sabino, que era um médico que foi o líder, mas a grande maioria dos participantes eram negros, livres e escravizados, que também tem ali mais ou menos a mesma intenção, né, de tornar ali Salvador ou a Bahia livre do restante do Brasil, né, o Brasil já era independente. E aí os dois, né, eles nunca mais se encontram. A Luísa Marim, ela acaba conseguindo voltar para a África, né, para a região do Benin. Na região do Benin a gente tem uma comunidade, né, que eles se autodeclaram brasileiros, inclusive, que é pessoas hoje que são descendentes de escravizados que conseguiram voltar do Brasil lá para aquela região. E a história dos dois, assim, a história é fantástica, embora ela carece, obviamente, de registros, como toda a história negra, especialmente no período da escravidão. Mas o Luiz Gama, ele hoje, inclusive, ele tá no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, né? A Luísa Marim também. E eu considero, sempre falo isso para meus alunos, né? O Luiz Gama, pra mim, ele é meu super-herói favorito. Sempre que alguém me pergunta quem é seu super-herói favorito, eu falo Luiz Gama, cara. Porque o cara libertou mais de 500 pessoas da escravidão. Foi um cara que militou, escrevia para jornais e tal, lutou muito pelo fim, né? É um dos grandes, junto com Joaquim Nabuco e tal, um dos grandes abolicionistas da história do Brasil. E essa história ficcionada, né, fabulada, ela tá num livro que é chamado Um Defeito de Cor, a história, na verdade, da Luísa Marim. Ela não conta o restante da história do Luiz Gama. E esse livro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, é um livro fantástico, assim, fantástico, que eu li, eu acho que há uns 5 ou 6 anos, e que conta toda a trajetória da Luísa Marim, desde de África, de quando era capturada, ainda criança, e vem para o Brasil, passando por todo esse processo de ter o filho atirado, das revoltas, até ela conseguir retornar
para a África. Sobre o Luiz Gama, tem obviamente, mais coisas escritas, porque a história dele foi registrada muito por ele mesmo, porque ele escrevia sobre a sua própria história, ele que escreve parte do que se sabe sobre a mãe dele, também foi ele próprio que escreveu. Entre outros personagens, esses são daqueles que eu gostaria muito, assim, que as pessoas conhecessem, porque além de saber sobre os personagens, você conhece muito das lutas negras, né, do abolicionismo, das revoltas, dos escravizados, né, e muito do contexto da escravidão ali no século XIX, que é um período, né, que o Brasil está caminhando para o fim da escravidão, passos bem lentos, mas você tem muita luta, né, o negro nunca teve passivo nesse país, né, ele sempre lutou ativamente pela sua liberdade, e eu acho que essas histórias ajudam a gente a mostrar isso para as pessoas, né, o quanto a liberdade foi algo, não foi um presente da Princesa Isabel, foi algo conquistado por muita luta, muito sangue, muito suor de muita gente, entre eles o Luiz Gama e a Luísa Marim. Pô, tive uma aula exclusiva aqui agora, cara, muito bom, mano, gostei. E quais são as lições do passado que você acha que a gente mais precisa resgatar para os dias de hoje? Cara, eu acho que, eu não sei nem dizer se são só lições do passado, porque a gente vai encontrar diversas comunidades, né, Brasil e mundo afora, que ainda vivem ainda tem determinadas formas de se viver que remetem a isso. Mas eu acho que aprender com as tradições de povos africanos, de povos originários aqui do Brasil, da forma como eles compreendiam a vida em comunidade, eu acho que são lições que seriam importantes para esse mundo, especialmente para o mundo urbano de hoje em dia, assim, entender a importância da vida em comunidade, que a gente não é sozinho, né? Tá muito relacionado ao conceito do Ubuntu, né? Que é eu sou porque nós somos, né? Então, as tradições e filosofias negro-africanas e dos povos originários do Brasil, da América como um todo, tem muito essa noção da vida comunitária. E eu acho que são lições que são locais de onde a gente pode tirar lições para como viver hoje em dia, entender o nosso semelhante, como conviver com o nosso semelhante, né? Entender especialmente que somos semelhantes, né? Eu acho que um pouco que se perdeu isso, né? Essa noção de que e muitas das tragédias, das barbaridades que ocorreram na história, elas estão associadas a essa ideia de perder essa noção de que nós somos iguais, assim. Dentro das nossas diferenças, das nossas especificidades, a gente é igual. E quando se perde isso, é quando se abre espaço para a escravidão, para o nazismo, para o que está acontecendo na Palestina, para toda e qualquer guerra que você possa encontrar por aí, para o feminicídio. Eu acho que perder essa noção, né, que a gente tem que viver em comunidade, porque nós somos uma comunidade, nós somos semelhantes, e as diferenças elas só devem agregar, né? Uhum. E você, como professor, você mudaria alguma coisa na forma como é o ensino no Brasil? Eu diria quase tudo, mas como não dá para mudar tudo, eu acho que o nosso formato de ensino ainda é muito antiquado, né? Antiquado no sentido de que você tem a origem da escola, do jeito que ela é hoje, ela é lá do século XIX, ela mudou muito pouco. Do Brasil, eu diria, mais ou menos da década de 30, quando você cria as bases do que é a educação pública, ela mudou muito pouco nesses quase 100 anos, pelo menos, da história do Brasil, mas mais de 200 você pensar em educação em outros lugares, né? Essa educação... Eu sempre brinco com meus alunos, e é uma brincadeira, mas toda brincadeira, naturalmente, tem um fundo de verdade. Eu falo assim, olha, eu venho aqui, eu fico 50 minutos dentro da sala, que é o horário da minha aula. Nesses 50 minutos eu sou o carcereiro. Você quer ir no banheiro, você tem que me pedir. Você quer tomar água, você tem que me pedir. Eu tenho que te manter sentado, eu tenho que te manter comportado. Você fica 3 aulas, aí você tem um intervalo, que é o seu banho de sol. Então eu brinco com eles, olha, a escola não parece uma prisão? Ela só não é uma prisão, primeiro porque vocês podem ir embora. Aí eles falam assim, não, mas eu tô aqui obrigado. Não é eu que escolho vir. Falei, bom, tem um ponto. Mas segundo, porque daqui você vai tirar coisas que são positivas para a vida. Mas eu acho que a escola, né, e aí eu volto em Paulo Freire, cara, a ideia de educar para a liberdade. Mas você só pode educar para a liberdade se você tiver uma educação libertadora, de fato, e a nossa educação não é. Ela ainda é essa educação bancária, que quer colocar os alunos sentados um atrás do outro, condicionar o tempo, condicionar o que pode ou não pode fazer. A nossa educação é muito pouco livre,
e ela vai, aos poucos, tirando o espaço da criatividade, né, do pensar por conta própria, porque ele vai aprendendo que ele pensa aquilo que se fala para ele naquele tempo que ele está dentro da escola. E é muito curioso às vezes, na escola que eu estou, em outras escolas, eu, às vezes, ou sou convidado para fazer alguma palestra, alguma conversa, e muitas vezes eu vou falar com crianças, né, das quais não é a idade que eu dou aula. Crianças de 7, 8, 9 anos. E eu sempre percebo e converso isso, a minha esposa é pedagoga, então ela também conhece muito bem, como as crianças são criativas pra caramba, têm ideias, produzem, e ao longo do processo elas vão perdendo. Quando elas chegam no ensino médio, essa criatividade desapareceu, pelo menos dentro da escola. Fora da escola, eu tenho alunos incríveis que fazem coisas maravilhosas, mas dentro da escola parece que o sistema vai moldando eles para ser uma coisa igual, assim, né? Para serem todos iguaizinhos, sair da forma todos iguaizinhos. E eu acho que isso eu mudaria, assim, no sentido de pensar uma educação mais livre, onde o aluno tivesse mais tempo para pensar e menos tempo para ficar ouvindo o professor. Então, isso não diminui em nada o trabalho do professor. Na verdade, a gente está ali, a gente é um elo, né? Entre o aluno e o conhecimento. A gente é o elo. Mas quando o professor é colocado ali como o detentor do conhecimento, o aluno não sabe nada, o professor sabe tudo. Então o aluno fica quieto, ouve o professor para você saber alguma coisa. A educação lá foi moldada dessa forma. E eu acho que não, o aluno é capaz de chegar ao conhecimento sozinho. Ele nem precisaria necessariamente do professor. O professor daria para fazer o elo, para ajudar esse caminho a ser mais fácil, para ajudar ele a ir pelo caminho certo. Então você tem essa ideia, essa ideia do aluno tentar ter a capacidade de chegar ao conhecimento por sua conta e o professor ser só esse elo é uma coisa que se perdeu. A gente é o detentor do conhecimento que está ali na frente falando durante o tempo da nossa aula. E o aluno tem muito pouco tempo para pensar por conta própria. Aí você sai, o aluno chega às 7 horas, ele tem uma aula de física. Aí da segunda aula é história, da terceira aula é biologia. Em 2 horas e pouquinho, ele teve vários conhecimentos diferentes que ele tem que assimilar. E como assimila? Não é possível assimilar. Porque é muita coisa, são coisas diferentes, coisas que tratam de questões completamente diferentes. Então, na cabeça do estudante, isso é muito difícil. Porque, inclusive, ele não tem nem tempo para refletir. Então, ele acabou de ter uma aula de física, o tempo que talvez ele teria para processar aquilo ali, pensar sobre aquilo, formar o conhecimento na cabeça dele, já está o professor de história falando de outra coisa. E aí, quer dizer, o processo ele vai se perdendo, ele vai sempre sendo interrompido. Então, eu gostaria de uma escola que desse mais tempo para o aluno pensar, assim, menos tempo de aula. Eu acho que essa ideia é uma coisa que, em geral, as pessoas discordam de mim, essa ideia de aumentar a carga horária, eu acho errado. Eu acho que você tem muitos... Você pode manter o aluno dentro da sala da escola por 6 horas, como agora, né? Meus alunos entram por 5 horas, né? Eles entram às 7 e saem ao meio-dia e 10. Você pode manter ele na escola esse período, mas ele não precisa estar tendo aulas, uma atrás da outra, o tempo todo. Ele pode ter tempo onde ele vai sentar na biblioteca e ler um livro, ou onde ele vai sentar com o colega e bater um papo, onde ele vai fazer uma atividade. O aluno sai da escola meio-dia, vai trabalhar 1 hora, chega em casa 10 horas da noite. Aí o professor fala assim, você não fez o trabalho, perde nota, tá de recuperação. Vai fazer que hora? A escola podia ser o local justamente para isso. Então, acho que você pode manter o tempo dele na escola, mas diminuir o tempo, diminuir o número de disciplina. Esse novo ensino médio, ao invés de contribuir, ele aumentou o número de disciplinas que os alunos têm que ter. Então, quer dizer, uma coisa que já não estava legal, piorou muito. Então, o tempo para pensar, o tempo do ócio, né? O ócio também é importante, né? Os estudantes não têm. Dentro da escola eles não têm, a maioria deles não tem fora também, porque eles trabalham, eles têm uma vida toda ativa. Então, é muito pouco tempo para pensar. Isso que você me falou me lembrou um vídeo que eu assisti, agora eu não lembro o nome do escritor, que ele fala do colégio de Coimbra, em Portugal. E ele conta, ele explica, eu fiquei fascinado nesse vídeo, eu mandei até para minha mãe, para meus amigos, falei, cara, muito brilhante. E os alunos, eles elegem um professor, tipo, eles escolhem um professor para só supervisioná-los, né? E os alunos estudam o tema em que eles escolhem, que eu acho que tem um período a cada 15 dias, não lembro muito bem como é, mas eles se reúnem, eles escolhem sem um horário, sem um lugar específico, não tem essa caixa que a gente vive realmente. Nossa, eu lembro que eu me incomodava muito com a escola por justamente estar sempre dentro disso e essa repetição, aquilo era muito cansativo.
E eu fiquei muito fascinado, cara, porque eu acho que, pô, só de ter esse formato realmente de ser uma coisa muito mais ampla, de existir essa partilha entre eles e todo mundo descobrindo, né? Não só escutando o professor, mas ter uma pessoa para orientar, eu achei isso fascinante, cara. Eu gostei demais. E você tem alguns exemplos, cara, né? Em Portugal tem a escola da Ponte também do Pacheco. Aqui no Brasil a gente tem algumas escolas que seguem esse modelo, cara. Que aboliram nota, por exemplo. Eu sempre falo isso, assim, eu falo isso para meus alunos, eu não queria ter que dar nota para vocês, não quero, porque assim, não dá para você medir a vida, o aprendizado e a vida escolar de uma pessoa por uma somatória de 0 a 100, que ele precisa de 60 para ser ok. Se você tiver 60, você é ok, você vai pro próximo ano, se você não tiver, você não vai. Isso aí eu acho que é limitante. E aí isso gera um vício nos estudantes, que é não se preocupar com a aprendizagem, é se preocupar com a nota. A cola vem daí. Por que você vai colar? Porque não importa se você aprende. Importa se você tem a nota. Então, assim, a nota, para mim, ela é um instrumento que faz muito mais mal do que bem para a educação, né? A gente não consegue... Vai se perder essa capacidade de se aferir o progresso mesmo do conhecimento, que nesse modelo, onde os estudantes descobrem sozinhos, onde eles juntos vão formando conhecimento, você consegue aí, de uma forma até palpável, perceber a evolução do conhecimento neles. Com a nota, não. A nota, eu não sei se eu dou um trabalho, se ele vai copiar da internet, se ele vai copiar do colega, se eu dou uma prova, se ele colou, se ele não colou. Não tem jeito de eu saber. Às vezes ele tá com a nota maravilhosa e a gente tá olhando e fala assim, esse aluno é bom, ele só tira nota ok, boa, né, acima da média. Às vezes vai vendo, ele tem dificuldades tremendas, você nunca conseguiu perceber, e ele vai sair do ensino médio com déficit da educação, sem aprender o que ele deveria aprender, porque a gente baseou a vida dele só nas notas, e as notas são enganosas pra caramba, né? Então, acho que tem outros processos que seriam mais importantes do que esse, né? Das caixinhas, das disciplinas, da nota, da aprovação por nota, né? Desse questão seriada, né? Então, se passou, você vai pro segundo ano, passou, você vai pro terceiro, né? E como se o conhecimento fosse possível, né? A gente não vê o conhecimento mais de uma forma holística, né? A gente acha que cada caixinha é uma caixinha. E fora, assim, o tanto de aluno que tem dificuldade de... Eu mesmo tenho uma certa dificuldade de sentar e me concentrar e prestar atenção, mas o tanto de gente que tem essa dificuldade, primeiro de concentração, e aí não consegue estudar e reprova e sai dali se sentindo péssimo. E muitas vezes pessoas que são brilhantes, que manjam de várias outras coisas, mas que esse formato de ensino simplesmente não se adequa a eles, né? Não é favorável para eles. Então, realmente, fica claro que tem um modelo que acho que está bem um pouco retrógrado mesmo, né? É arcaico, né? Não deveria mais ser assim, e parece que cada mudança piora, mas... E eu acho que e com o tempo, nessa... Que é problemática essa relação com as tecnologias, né? Essa vida em 30 segundos dos TikToks e tal, ela vai piorando essa situação, essa capacidade de concentração, né? De manter o foco numa coisa só, porque... esse é o caminho que as coisas estão tomando, né? O foco curto e tal. E aí, a gente sempre conversa isso com alguns professores, né? Você tem 50 minutos de aula, mas se você tentar falar durante 50 minutos, você não vai ter atenção de ninguém, assim. Então, você tem que aprender a reduzir sua aula, enxugar ela, para colocar o que é mais importante, diminuir o tempo, porque eles não conseguem manter o foco. Então, assim, acho que além de tudo, você tem as tecnologias também que estão ajudando a dificultar esse processo, especialmente da atenção, né? Que a atenção ela é importante demais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do projeto Curas, que você apresentasse um pouquinho pra gente sobre ele. Cara, o Curas eu acho que uma das coisas, né? Naquela pergunta anterior do que eu sou orgulhoso, uma das coisas que eu sou orgulhoso pra caramba é de fazer parte do Curas. Né, o Curas, ele eu posso dizer que ele é uma comunidade muito ampla, claro que a gente tem um núcleo ali de algumas pessoas que estão mais envolvidos nos processos, mas a gente está sempre dialogando com muitas pessoas. O nosso intuito principal ele surge com essa ideia, com esse nome, inclusive, Projeto Curas, do trabalho da Gabriela Serbi,
que era a ideia que ela tinha, né, no mestrado e doutorado dela, de entender as formas que as pessoas tinham de curar a partir, né, saindo da medicina tradicional e pensar naqueles fazeres cotidianos, né, de como as pessoas se curam fisicamente, mas também mentalmente, psicologicamente. Então ela vai pesquisar isso e ela começa, né, a conversar com muita gente, a gente vai se juntando uma turma com a ideia de ir nos mais velhos, principalmente, naqueles, né, que estão associados ao que a gente chama de culturas tradicionais, entender os processos de vida deles, né. Então a ideia inicial, né, tanto que o início, para quem entrar acessar o site do Projeto Curas, vai ver que a página inicial são o que a gente chama de episódios cura, que são uma série de episódios com várias pessoas dando entrevistas curtas falando deles mesmos, assim. Uma pela intenção de preservar a memória dessas pessoas, porque, né, os nossos mais velhos vão partindo e muito do que eles sabiam vão se perdendo. E outra para entender os processos como, né, a vivência dele, aquelas coisas que eles aprenderam com os mais velhos deles, estão associadas à forma como eles lidam com a vida, com a sociedade, com o precário também, né, que muitas vezes é o que força as pessoas, por exemplo, a conhecer as ervas para saber o que cura, porque não tinha acesso ao remédio, ao SUS, que é até certo ponto recente, enfim. E aí o Curas vai surgindo daí, a gente vai ampliando para uma série de outras atividades, mas o nosso foco é isso, é ser uma plataforma de acervo de saberes, conhecimentos de culturas tradicionais afro-indígenas do sul de Minas. Então a gente tem, né, relações com o pessoal das congadas, a gente tem trabalhos com eles, com o pessoal do samba, com o pessoal das escolas de samba, com o pessoal dos terreiros, com benzedeiras. Então a gente já produziu livros, né? Livros que tratam, por exemplo, de curas de quintal, então falando das ervas, livros sobre a história do terno de Congo, Nossa Senhora do Rosário, contado pela própria família. E recentemente a gente fez um documentário, né, que é o nosso maior trabalho, né, que é um documentário que trata sobre a escravidão aqui no sul de Minas, né, no século XIX, que é algo ainda pouco explorado pela historiografia. E a gente teve acesso a uma série de documentos, e a partir desses documentos a gente foi construindo um pouco do que era o sul de Minas, especialmente Poços e Caldas. Por quê? Poços e Caldas porque até 1888, pelo menos, Poços ainda era uma espécie de distrito de Caldas só, mesmo já, né, mas que a gente comemora o aniversário a fundação de Poços em 1872, ela só se emancipa em 1888, então muitos dos registros, inclusive de cartório, de compra e venda de escravizados, de lista nominativas de fazendas com o nome dos escravizados, a gente encontrou em Caldas. E a gente, né, esse documentário, a gente conta um pouco da história da escravidão aqui para desmistificar essa ideia também de que Poços não foi uma cidade escravocrata. A gente tenta provar ali que a partir da documentação que foi. O documentário chama Adorei as Almas, a gente exibiu no ano passado a partir de um edital da Secretaria de Cultura. Agora a gente está circulando ele ele ainda não está disponível, né, para o grande público, porque a gente está circulando em alguns festivais. Recentemente a gente foi aprovado num festival em Angola, e a gente está tentando passar por outros festivais, né, para levar um pouco dessa história para outros lugares. Mas logo em breve ele deve estar de acesso público no YouTube. A gente vai fazer algumas outras exibições aqui em Poços. E aí o Curas é isso, né? Ele é uma coisa que envolve também um trabalho político, né? Porque ele está associado à Associação Afro-Ancestral, que é uma associação que tem esse caráter político de estar na frente, de ser frente nas lutas do povo negro de Poços. E ele está associado também, ele tem um viés espiritual, porque ele está associado também ao terreiro Caboclo Pedra Branca, que é o terreiro da Manhana de Ançã, que na verdade é quem nos guia espiritualmente, né? Então ele tem todas essas conexões, né, de um trabalho mais talvez acadêmico, não só acadêmico, mas um trabalho mais técnico de produção cultural, de criação de acervo, mas ao mesmo tempo ele está associado a esse trabalho político da associação e o trabalho espiritual do terreiro. Então ele é um monte de coisas numa coisa só, mas é uma coisa que nos orgulha muito de tudo que a gente produziu ao longo desses 5 anos mais ou menos que o Curas existe, e que a gente ainda vai produzir muita coisa. E o que você acredita que é o maior desafio quando se trabalha com cultura, quando se promove cultura?
Eu acho que o maior desafio, num geral, e aí eu não falando só daqui, da nossa região, mas até dos contatos que a gente tem com muitos lugares do Brasil, é o poder público, assim, é lidar com o poder público. Eu digo que eu não estou falando de posse porque aqui em Poços, né, especialmente pela luta que as pessoas ligadas à cultura vem fazendo há muitos anos, a gente tem conquistado muita coisa, né? Hoje eu me vejo, né, junto com todos eles, mas é uma luta que está muito antes de eu me entender como produtor cultural, essa galera já está lutando, que é lutar mesmo pelos editais, porque existe dinheiro público para isso, né, tanto a nível municipal, estadual, federal, é lutar para que os editais sejam inclusivos, né, para que eles permitam que os grupos das culturas tradicionais coloquem seus projetos para circular, para que eles permitam que os mais velhos, né, os idosos, coloquem os seus projetos para circular, para que o público mais de periferia. Então, eu acho, mas eu já conversei, né, inclusive o curso a gente teve em Salvador o ano passado, eu estive no Rio também em outubro do ano passado, com o pessoal aqui do sul de Minas que a gente tem contato, Cabo Verde, Machado, Caldas, Alfenas. A maioria das pessoas, a reclamação é isso, né? É lidar com o poder público, assim. Ou tem poucos editais públicos para a cultura, né? Então tem, às vezes, essa falta de percepção da importância da cultura, né? Na vida da sociedade, né? E quando os tem, muitas vezes esses editais, eles ficam restritos aos mesmos grupos, sempre, constantemente, então não dão acesso para o novo, esse novo que não necessariamente é novo, mas são pessoas que produzem cultura há muitos anos, mas nunca conseguiram acessar esses editais, ou por dificuldade de escrever mesmo, de escrever um projeto, ou porque os editais criam uma série enorme de restrições que impede com que algumas pessoas acessem eles. Mas também tem um lance, eu acho, de uma valorização social da cultura também. Muitas vezes você vê projetos lindíssimos circulando a cidade e você tem um público pequeno, não tem muito interesse das pessoas. Então eu acho que a cultura é muito desvalorizada, né? As culturas no geral e as artes, né? Então você tem grupos de teatro fazendo trabalhos fantásticos em Poços, você tem os grupos das culturas tradicionais fazendo trabalhos fantásticos, você tem músicos fazendo trabalhos fantásticos, mas muitas vezes os eventos são esvaziados porque também é difícil se lidar com a indústria cultural, né? Com os caras que promovem grandes eventos, grandes shows, as casas de eventos, que às vezes tem uma estrutura maior, tem mais dinheiro, e é mais atrativo, especialmente para os mais jovens, e aí se concorrer público com essa galera é muito difícil. E aí você esvazia aquilo que e em geral, quando é de edital público, na maioria das vezes os eventos são gratuitos, são espaços abertos, praças, parques, né, ruas, e mesmo assim você tem uma dificuldade de acesso do público, que eu acho que está muito associado a essa desvalorização da produção cultural nesse nível, né, e aí, porque é valorizado a indústria cultural, que é essa que tem poder, né, econômico, de propor coisas que as culturas de rua, as culturas tradicionais, elas não vão ter essa capacidade. Você que trabalha com tantas coisas, história, com a cultura, você levanta pautas que são muito importantes. Como é que você concilia isso? Porque tem um certo peso, por exemplo, tem um professor de história que eu acompanho muito vídeo dele, adoro conteúdo, muito bom, enriquecedor, só que eu assisto diariamente e chega uma hora que eu falo, nossa, peraí, deixa eu assistir qualquer outra groselha, deixa eu dar uma acalmada na minha cabeça, porque chega uma hora que você vai pesando assim, você fala, não, peraí, não posso ficar tão sério também. Como que você equilibra isso com a sua alegria, com a sua felicidade? Cara, eu tenho uma frase que é uma frase que eu gosto muito, então eu sempre falo dela, que é uma frase de um sambista carioca chamado Beto Sem Braço, que era compositor do Império Serrano. Ele tinha uma frase que ele falava: o que espanta a miséria é festa. E que essa frase pode parecer que ela é, em algum sentido, alienante, né? Que achar que, bom, vamos fazer festa, então esquece os problemas. Não é isso. Mas é entender que até dentro da militância dá pra fazer festa, cara. Eu acho que quando a gente... No último fim de semana, aqui na Cascatinha, a gente produziu um evento, né? Um samba de São Jorge.
Em homenagem, era, né, dia 23 de abril, dia de São Jorge. E aí teve uma apresentação do Afoxé ali da Cascatinha, teve uma roda de samba. Cara, aquilo ali é luta. Aquilo ali é luta. Só que é uma luta que você faz cantando, que você faz sambando, que você faz dançando. A gente não precisa parar de... A gente não precisa deixar de ser feliz para estar lutando. Quando a gente consegue reunir pessoas que estão entendendo o que é aquilo ali. Que aquilo ali é uma cultura que não pode se perder, que aquilo ali é uma valorização cultural de uma cultura de matriz africana, de uma cultura negra. E tudo, né, pela história do país, tudo que a cultura negra envolve, ela é um instrumento de luta. Né? Se levar essas ações para um espaço aberto, gratuito, você está lutando para a manutenção daquilo ali, que é muito do que me importa enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Só que é isso, é fazer isso se divertindo, sambando com pessoas que você gosta, que você ama. Então eu acho que a gente tem que fazer festa também, a gente tem que ser feliz, né? O Mano Brown tem numa introdução de uma música, de um show, ele fala, né? Festejar o direito de lutar e lutar pelo direito de festejar. E eu acho que é por aí, cara. A gente tem que lutar e a gente tem que ser feliz porque a gente está lutando, porque a gente tem esse espaço, porque a gente está numa ditadura, porque a gente está num país livre, com todos os seus problemas livre, a gente está lutando. Mas lutar com festa também, né? Eu acho que dá pra conciliar as duas coisas. E dá também, cara. E aí tem que ter momento também de ócio, assim, de você... ligar a TV e assistir uma série. Eu tenho uma mania que sou muito criticado lá em casa, que é de assistir série repetida. Então tem séries que eu já assisti, sei lá, 6, 7 vezes, assim, todas as temporadas. Eu tô terminando hoje, na hora que eu cheguei na hora do almoço, eu liguei rapidinho, tô terminando de assistir Vikings pela 6ª vez, eu acho. Porque é isso também. Também tem um momento na minha cabeça não precisar pensar em nada, né? Porque a gente tem muita coisa o dia todo, o tempo todo, né? E às vezes a gente leva serviço para casa, e eu não digo que o serviço levar uma prova para corrigir, um trabalho para corrigir, é levar os problemas do trabalho para casa, é ficar pensando numa coisa que você ouviu, ou ficar pensando em algum projeto que você tem que escrever, ou qualquer coisa do gênero. E às vezes é melhor não pensar em nada também, porque é o direito à preguiça, né? A gente tem que ter esse direito também enquanto trabalhador, mas também enquanto militante. Bom, a gente falou algumas histórias aqui, e eu queria fechar com como que a história entrou na sua vida. Cara, então, assim, eu desde sempre gosto muito de carnaval. Porque a minha família é assim, né? Eu falei do Chico Rei, a gente vai, né? Frequenta as escolas de samba, de Poços desde sempre. E por gostar de carnaval, a gente, né? Na época da minha infância... quem é mais velho aí que tá ouvindo vai lembrar que comprar um CD era difícil, né? E aí é a época que não existiam nem os CDs piratas ainda, era a época que só existia CD original. E era caro, né? Então a gente não tinha muito, né? Minha mãe comprava 2 CDs por ano. E um desses CDs era sempre o CD do samba das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então todo comecinho de ano ali em janeiro ela comprava o CD, e era aquele CD original que vinha com encarte, com todas as letras e tal. E a gente gostava muito daquilo. Mas uma vez eu tava na 4ª série, eu lembro que foi um pessoal na escola vender um livro de história do Brasil. Na época eu ainda assim, prestava atenção em história como eu prestava em qualquer outra aula. E aí o livro era até caro pra época, eu lembro certinho, eu tinha 10 anos, o livro custava R$100. E isso era 97, então R$100 era quase um salário mínimo, né, pra época. Só que a minha mãe, né, como ela tinha toda essa preocupação com leitura, com educação, aí eu e meu irmão falamos, levaram na escola isso e tal. Você vai, não, vou comprar, parcelou em 10 vezes lá, comprou um livro, né? Parcelou em 10 vezes, vou comprar um livro. Mas comprou. E chegou o livro em casa e eu fiquei folheando. E eu parei lendo um pouco ali dos artigos sobre história, eu parei num artigo específico que falava da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que foi uma ferrovia construída no centro-oeste do Brasil, muito ligada ali do centro-oeste para o norte, para ligar com os seringais, na época da febre da borracha e tudo mais. Quando eu li aquilo, pensei que eu já ouvi isso em algum lugar, e eu não conseguia lembrar onde. E isso foi. E aí, né, ouvindo os sambas de novo das escolas,
Aí eu parei e falei assim, aí eu ouvi um samba, e eu lembro desse samba, A Volta dos Que Não Foram, era o título da Grande Rio de 1997. Eu ouvi o samba assim, mas parece que eu já li isso. E aí eu pego lá a letra do samba, pego o livro e falo assim, caramba, cara, as escolas de samba estão contando história, cara. E assim, hoje parece óbvio, mas né, eu com 11 anos, com 10 para 11 anos, eu fui perceber naquele momento que cada samba, cada desfile de uma escola era uma história que estava sendo contada. E isso virou meu vício, assim. Eu chegava, pegava o CD, ouvia os sambas e ia procurar, né? Aqueles que falavam de história do Brasil, e ia procurar, saber, entender a história que o samba estava contando. E aí, aos poucos, ano após ano, né? Essa relação entre o carnaval e as histórias contadas, eu fui, né? Ali para um menino de 12, 13, 14 anos, eu sabia muito mais de história do Brasil do que qualquer um dos meus colegas, porque o carnaval estava me ensinando. E daí vem, assim, a minha paixão pela história, assim. Então, desde adolescente, eu era muito apaixonado por história por causa do carnaval. Então, quando eu falo, né, para muitas pessoas que o carnaval, né, para quem está envolvido diretamente nas escolas de samba, mas para quem mesmo para quem assiste de longe, que o carnaval é uma escola, assim, eu sou a prova disso. Assim, o carnaval me ensinou a amar história, me ensinou a conhecer a história do Brasil, me ensinou a conhecer histórias que muitas vezes a escola não conta, né, não me contou na minha infância, que hoje eu faço questão de levar elas para o meu trabalho, né, histórias negras, indígenas, histórias de África. Então, acho que talvez se não fosse o carnaval, se não fosse a minha família ser tão apaixonada por carnaval desde sempre, talvez eu não seria professor de história. Talvez minha carreira seria outra, seria o jornalismo ou qualquer outra coisa. Mas quem põe a história na minha vida é o carnaval. Entramos agora, então, no nosso modo aleatório. Temos algumas perguntas aqui que não tem nem pé nem cabeça. A gente começa por... Para você, Lucas, qual é o maior prazer da vida? Descansar. É bom, hein? Eu acho que descansar, assim, e descansar mesmo, assim, a cabeça livre, tranquila, né? Sei lá, você poder sentar em casa ou em qualquer outro espaço, tomar uma cerveja e não pensar em nada, assim, só descansar. Eu acho que é um prazer que ele é raro, né, na maioria dos dias, e eu acho que talvez por isso ele seja tão bom. Eu vi uma reflexão esses dias sobre verdade absoluta. Era um tema religioso, uma coisa que eu tenho até procurado entender e conhecer um pouquinho mais, e vinha falando muito sobre verdade absoluta. Você acredita em uma verdade absoluta, ou para você é relativo, que a tua verdade é diferente da minha? Não, eu acho que é relativo. Acho que eu não consigo crer numa verdade absoluta, até porque se você analisar sociedades diferentes, você vai encontrar, né, diversas formas de se conceber a realidade em todos os aspectos, né? Então, não acho que é possível uma verdade absoluta. Eu acho que são possíveis certezas quase irrefutáveis, talvez aquelas que estão relacionadas com as ciências, mas também tem aquela ideia de que, né, a única ciência que você pode acreditar de fato é aquela que é falsa, porque foi comprovado que é falsa, né? Porque aquela que não é, ela pode daqui a pouco alguém descobrir algo novo que comprove que ela é falsa. Mas acho que existem algumas certezas importantes, né? Mas uma verdade absoluta eu acho que é algo muito difícil, e eu acho que acho até que é uma procura um pouco boba, né? Besta, né? Porque você vai sempre bater a cabeça. O que você acredita que lá no futuro, os seres humanos do futuro pensarão sobre nós do agora? Eu espero que eles pensem que a gente era uma sociedade que errava demais em vários aspectos, mas especialmente assim nesse aspecto das desigualdades, assim, da ganância capitalista. Não sei se um dia o capitalismo vai declinar, vai mudar, vai se tornar outra coisa, mas eu espero que daqui, sei lá, 100 anos, você olha e fala assim, olha, o capitalismo estava indo num caminho que ia destruir essa sociedade, eles erraram muito, em algum lugar, em algum ponto da história isso mudou, e eles conseguem observar isso, eles vão conseguir observar nossos erros. Eu espero que seja isso, assim, os nossos erros, as desigualdades, nossos erros com o planeta, né, com o meio ambiente, vai ser algo que talvez vai ser criticado
pelo povo do futuro. Espero que seja. Se você pudesse ter uma resposta para qualquer pergunta do universo, que pergunta você faria? Eu não sou uma pessoa que pensa muito sobre a morte, mas eu tenho muita curiosidade sobre a vida após ela, se ela existe ou não. Então acho que talvez, porque eu acho que é a grande pergunta da humanidade. Sim, a gente tem tantas perguntas, mas acho que a grande pergunta da humanidade é o que acontece depois. Você tem várias religiões diferentes tentando explicar, aqueles que não têm religião nenhuma e não acreditam em nada. Mas eu acho que a grande pergunta da humanidade, eu acho que eu não fujo disso também. Era a resposta que eu queria ter é o que tem depois. Vamos fazer um exercício agora. Imagina um garoto ou uma garota, pode ser criança ou jovem, e esse garoto, ele olha para outro garoto e vê um celular super moderno na mão dele. E ele olha pro dele, e aí ele vê o pai dele chegando com um puta de um carro gigante, enorme, e ele fala, nossa, meu pai não tem esse carro. E vê que esse menino tem ótimas condições, mora numa casa gigante, uma mansão, que esse menino tem vários recursos que ele nunca chegou nem perto de ter. E aí esse menino se pergunta assim, por que ele tem e eu não tenho? O que você responderia para esse garoto depois dele fazer essa pergunta? É difícil explicar isso para uma criança, sempre vai ser, né? Mas eu acho que eu tentaria, da maneira mais simples possível, explicar para ele que, infelizmente, a nossa sociedade é desigual. E ela permite isso. Porque ela foi com. É difícil responder isso para uma criança. Mas é tentar explicar isso. Eu acho que é possível você explicar para uma criança o que é a desigualdade. É possível explicar para ela até pela própria experiência. Por que sei lá, para ela, por que seu pai sai tão cedo de casa e volta tão tarde? Ou sua mãe, por que sua mãe trabalha tanto? Eu acho que isso é um jeito de você mostrar para ele o porquê que ele não tem o que determinadas outras pessoas têm, né? Às vezes a própria ausência, né? Às vezes essa mesma situação hipotética e ele vai ver o pai com o filho, enquanto o pai dele não tá em casa porque tá trabalhando o dia inteiro e vai voltar só muito tarde da noite. E talvez a partir dessa experiência ele consiga perceber que o mundo é desigual, assim. E eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir mostrar para as crianças isso, por mais que seja uma quebra de ilusão, talvez elas tenham, né, sejam adultos que vão ter a consciência, né, de que isso não deveria ser assim, né. Não que uns possam ter, outros não ter, mas que todos tenham o mínimo, né. Senão ela vai crescer só mirando naquilo, né? Só Querendo naquilo. ser igual, querendo Isso. ter, conquistar aquilo, e com essa certa ilusão de competição, né? E é isso, né, que tem se feito, né? A nossa... É um mundo que está caminhando para essa ideia do ter, né? O ser se perde. E o ser se perde por muita coisa. E eu acho que isso é importante as pessoas pensar, porque eu que trabalho com criança e adolescente, muitas vezes eu tenho que entrar nessa discussão e falar assim, mas a família não tá nem aí. Eu falo assim, peraí, né? Quem é a família? Às vezes, meu menino só tem mãe. A mãe trabalha, tem ele mais 1, 2 filhos, a mãe trabalha o dia inteiro. O que a mãe ganha é para pagar um aluguel e, enfim, as contas de casa. Então essa criança não tem muita coisa, só que ela, além de não ter, né, não vai ter um celular, então a mãe não tem um carro, só que ela não tem nem tempo com a mãe dela, né? E aí como que essa mãe vai dar toda a atenção para o que o filho vai fazer na escola, né? E eu acho que isso é uma discussão importante, né? Pensar o que essa sociedade capitalista faz com as famílias, né? Porque ela destrói famílias e quando a gente fala disso, muitas vezes as pessoas falam, mas tudo vai falar que é vítima da sociedade. Mas cara,
Muitas vezes até o cara que decide que vai roubar, se eu não consigo ter, eu vou roubar. Então, eu não tô falando que não é questão de você falar que ele tá certo, que ele não deva ser punido, mas entender que existe um contexto. Você quer roubar porque você não tem. Se você tiver, você não precisa. Não, se tiver alguma questão, né? Que te leva a isso, mas no geral você rouba porque você não tem. Porque a sociedade fala que você precisa ter. Né? Então, enquanto a gente constrói uma sociedade que te fala que você precisa ter, muita gente, se não tem por bem, vai ter por mal, né? Então, são problemas assim, de mentalidade mesmo, né? Social a ser combatidos. Eu sempre trago uma reflexão quando o convidado tem filhos, filhas. Eu não sei se sua filha vai assistir, mas sabe quando acontece uma coisa na sua vida e você fala assim, nossa, eu queria tanto que alguém lá atrás tivesse me avisado isso. O que você gostaria de avisar para sua filha? Eu acho que eu quebrei muito a cara, né, ao longo da minha vida, em alguns momentos, especialmente na minha adolescência, em dificuldade de lidar com as pessoas. Assim. Eu era um adolescente muito revoltado. A minha revolta não era... Ela era uma revolta que partia das coisas que eu via ali também, socialmente falando, mas era uma revolta interna também. Eu não sabia como lidar com isso. De ver que eu tô vendo as coisas estão erradas, só que aí eu desconto nas pessoas erradas também. Então eu descontava na própria escola, né? Então se eu não concordava, eu batia de frente, eu discutia e tal. E eu acho que nem na escola, em alguns momentos, nem minha mãe, ninguém chegou em mim e falou assim, o que você tá sentindo? Por que você tá... O que tá acontecendo? O que tá te fazendo se sentir assim? E eu acho que o que eu sempre, e eu já digo, né, pra minha mais velha, né, que ela já tem 11 anos, é isso. Qualquer coisa, você tem alguém pra contar. Então, assim, se você tá sofrendo, tem alguma coisa te angustiando, fala comigo, fala com a tua mãe. Eu acho que isso é uma coisa que talvez, nesse sentido, e eu não tô dizendo nem que minha mãe e meu pai não eram presentes, eles eram muito, mas eu acho que talvez... muitas vezes os pais entendem a revolta do filho, o rebelde sem causa, não sei o que, e não senta para ele e fala assim, você tem com quem contar, você tem para quem contar seus problemas. Eu acho que talvez eu queria que alguém tivesse, né, quando eu tinha lá meus 17 anos, meus 18, alguém sentasse comigo e falasse assim, conta pra mim o que tá acontecendo, o que você tá sentindo, o que você queria que fosse diferente e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que eu quero que minhas filhas sempre saibam, assim, eu quero sempre dizer pra elas que elas têm pra quem contar e que elas não precisam ter medo, porque eu tô aqui pra entender, né, e pra ajudar. Então eu acho que isso é uma coisa que eu não abro mão que elas saibam. Entender as raízes da sua revolta, né? Sim. Porque o adolescente ele já é, né? Revoltado, crescente. Só que as coisas são muito complicadas e você tem vários processos que são psicológicos, são sociais, né? Que são injustiças, né? Que muitas vezes você sofre. Assim, eu sempre conto muito assim. E é uma das partes uma das coisas que alimentou muito minha revolta na adolescência, que foi uma vez que eu tava sentado numa praça, sozinho, assim, antes de ir pra escola, porque eu estudava à noite, eu tinha saído do serviço, eu tinha 17 anos. Tava sentado ali na escadaria do Palace, na verdade, e quando eu olho pros meus dois lados, tem 2 policiais vindo na minha direção, os 2 com arma na mão, me apontando. Eu tava só sentado, eu era um menino sentado esperando pra ir pra escola. E ele fizeram eu abaixar a calça, tirar o tênis, abrir uma mochila e tal, não sei o quê. E, enfim. E quanto mais eu tentava falar que eu não tinha nada ali, acho que mais agressivo ele se tornava. Hoje eu entendo até melhor do que eu entendia na época, mas na época eu entendia o que estava envolvido ali. Tinha uma questão, obviamente, racial, só que eu não sabia... talvez externar isso. Eu sabia fazer as pessoas entender o que eu estava sentindo. E aí, esse tipo de situação, entre outras, ia alimentando uma revolta que daí eu descontava em todo mundo, assim. Já tava puto com o mundo, assim. E eu acho que ninguém, né, naquele momento, teve essa... Que é uma coisa que eu tento ter até com meus alunos. De, às vezes, perceber que o moleque tá mal pra alguma coisa, sentar com ele e falar assim, o que tá acontecendo alguma coisa? Quer me falar? Se quiser contar, você...
pode me contar o que quiser, muitas vezes contam, outros não contam, isso faz parte. Mas eu acho que é uma coisa que às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade, especialmente com o adolescente, né? De saber de onde vem ali a revolta, a raiva. Não é sem causa. Não existe rebeldia sem causa, tem causa. Às vezes pode ser uma causa banal, mas tem uma causa, né? E a gente precisa ouvir. Para o nosso bloco final, a gente abre com algumas indicações que você vai fazer para o pessoal de casa, começando por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Leitura. Sempre vou dizer a leitura, eu acho que é o principal hábito, o principal e o maior hábito de ampliar sua mente, né, melhorar sua visão de mundo, é ler bastante, ler muito, ler literatura, ler aquilo que te agrada, mas ler bastante. Eu acho que é um hábito que é fundamental na vida. Nosso segundo ponto, esse você vai escolher um desses, para indicar um que te venha à mente agora. Ou um filme, ou uma série, ou um livro, ou uma música. Eu vou de livro, né? Livro? Para ser coerente com a minha primeira resposta. Eu citei já um defeito de cor, vou citar outro. É um livro que chama Torto Arado, que é um livro fantástico. Que conta uma história fantástica, mas uma história de dor, de luta também, mas é uma história mais escrita de uma maneira muito singela, muito sensível. Então, Torto Arado é um livro que eu acho que todo mundo, que é um livro inclusive premiadíssimo, assim, acho que todo mundo deveria ler. E para a gente fechar o bloco final, o seu convite ao pensar. Então, qual é a reflexão que você gostaria de plantar na mente de quem está ouvindo? Eu acho que viver a vida em comunidade, assim, esquecer um pouco o individualismo. Nós somos indivíduos, mas nós só somos indivíduos dentro de um contexto social mais amplo. Os nossos atos, eles afetam aqueles que estão ao nosso redor, assim como o ato de quem está ao nosso redor nos afeta. E quanto mais a gente perceber a importância de viver comunitariamente, de pensar que tudo que eu faço, desde a palavra que sai da minha boca até o plástico que eu jogo no chão, ele afeta a vida de milhares, talvez milhões de pessoas, a gente começa a caminhar para uma sociedade, inclusive, que seja mais justa. Né, que consiga combater essas coisas que a gente está apontando sempre, né, a miséria, a pobreza, a desigualdade, o racismo, o machismo, a homofobia, a violência policial, a criminalidade. Eu acho que tudo caminha muito para uma lógica de uma sociedade que ficou individualista demais. Então o Ubuntu, né, a filosofia do Ubuntu, que eu sou porque nós somos, eu acho uma reflexão importante, né, pra gente viver em sociedade. Perfeito. Lucas, te agradeço pelo papo, muito bom. Deixar um espacinho para você deixar suas considerações finais, suas redes sociais, para o pessoal te conhecer mais e onde que eles podem conhecer o Projeto Curas também. Eu agradeço também muito o convite, é sempre bom poder bater um papo assim sobre coisas que em geral nem sempre a gente fala no dia a dia, a gente não tem espaços, né? Falar um pouco de mim, de tudo que me cerca, então assim, eu agradeço, e esse trabalho que você está fazendo com esse podcast é muito foda. Obrigado. Primeiro do Curas, né, o Curas você pode encontrar nas redes sociais, @Projeto Curas Labsul, lá no Instagram e no Facebook também. E lá tem o acesso ao nosso site, mas quem quiser ir direto pelo site, www.projetocuras.com.br. No Instagram a gente em geral está mais circulando as ações e também divulgando ações de parceiros. No site a gente tem todo o trabalho que foi desenvolvido pelo Curas nesses anos, estão lá no site. Meu Instagram é @prof.lucassantos. Eu só uso o Instagram, então quiser me conhecer melhor e tal, ver um pouco do meu trabalho, tá tudo no Instagram. Lá eu divulgo também muitas das coisas que eu faço, inclusive assim como consideração final, só deixar, né, que no próximo mês, começo de junho, eu tô lançando o meu primeiro livro,
né, publicado, né? Eu já tenho algumas outras coisas escritas e publicadas, contos, poesias, mas um livro é o primeiro, meu romance, titulado Rua das Águas Encantadas, que é uma história de Poços de Caldas, uma história de uma família negra vivendo em Poços de Caldas. É uma ficção histórica, né? Então, fiquem de olho lá, se chegar lá pelo Instagram vai ver, vou botar todas as informações sobre o lançamento, quando vai ser, e eu espero com esse livro poder acessar muita gente também, porque eu acho que Poços tem muita história para contar, e é uma coisa que me move muito, é ajudar a contar essas histórias. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Para você de casa, lembrando que toda semana, às 17 horas, todo domingo às 17 horas tem vídeo novo. Toda semana eu convido alguém a pensar e eu que acabo ficando pensativo, cara. Se você ficou curioso aí para saber quem será o próximo participante do próximo domingo, só existe um jeito de saber lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, onde você pode mandar perguntas, sugestões, participar de cada episódio. E temos agora uma novidade, que é o radar de convidados. Então tem o link que está lá no nosso perfil e nos destaques, que você pode se inscrever e entrar aí no nosso radar, onde a gente filtra, e a intenção é dar oportunidade para o máximo de pessoas possíveis, e a gente vai encaixando de acordo com os temas, né? Fazendo vários temas diferentes. O desse mês, como eu já divulguei, já vou falar para vocês, mas na semana que vem temos uma psicóloga, depois teremos alguém da cultura e depois um advogado. Não vou falar o nome não, vou deixar só no ar aí para vocês pensarem e ficarem curiosos para ir lá no Instagram conhecer. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!